espero também que eu não esteja cansando muito vocês aí com a. Por isso, Porque toda hora. ela fica nessa de que ela tá cansando as pessoas. Eu tô falando demais aqui. E eu preciso me apresentar de novo, porque vai outro dia. Saúde. A médica recomendou que fizesse uma depilação a laser ali naquela região. Olha, chu. Olá, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre um tema que é relacionado às pessoas que eu conheci durante a minha transição, talvez um pouquinho antes de começar, de uma forma mais aberta. E eu fiquei pensando um pouco sobre isso. As E pessoas trans, tá? então, mas eu acho que Falam sobre a causa trans. eu acho que além disso, também outras pessoas, porque é muito importante no início da transição, quando você começa a interagir com pessoas que sabem o que está acontecendo com você, e muitas delas têm uma importância muito grande, porque elas acolhem, elas transmitem confiança, transmitem a- assim, como que eu posso dizer? Ah, um companheirismo, assim, uma amizade, assim, muito verdadeira. E aconteceu isso comigo, não somente através das pessoas trans, mas também através de pessoas cis e principalmente mulheres, que vai um pouco assim contra um conceito que a gente vê muito por aí, não digo nem conceito, mas uma questão que a gente vê muito por aí, que é a de certas correntes do feminismo, que é chamada de radical ou feminismo radical, que não aceita de forma alguma mulheres trans dentro do movimento, ou mesmo busca deslegitimizar a existência da pessoa em si como mulher transgênero. Isso para mim foi Se você muito quiser me importante. explicar um pouco mais, esse negócio de penso. As radifens, que são as feministas radicais, elas acreditam que você, ou a mulher em si, ela é somente uma mulher devido à condição genética que ela tem. Ou seja, a questão gênero ou conceito gênero, na forma desse movimento pensar, não existe. Ou seja, uma mulher transgênero que se identifica com o gênero com o qual ela percebe que é o feminismo, feminino, é algo que não faz sentido para esse movimento. Então elas criticam de forma muito intensa e não aceitam de forma alguma ah, uma mulher transgênero que tem a sua condição genética associada ao sexo masculino, que ela possa, então, se auto-denominar ou se auto-afirmar como uma mulher. E começam, então, a fazer uma série de barreiras ou campanhas para que certos direitos sejam, então, invalidados ou, então, até mesmo é, não mais respeitados. Direitos já adquiridos com muita luta e por aí vai. É um E, movimento bem elitizado, assim, né? Tipo, J.K. Rowling, por exemplo, apoia esse tipo de exato, discurso. A J.K. Rowling é do Harry Potter, né? Escritora do Harry Potter. isso mesmo. Então, aí vem as discussões de uso de banheiro, discussões de uso de espaços, de representatividade. Tudo isso acaba levando para um caminho de muita agressividade do ponto de vista até mesmo é, não somente da existência, mas também da forma da mulher trans ser aceita pela própria sociedade. Um questionamento tão intenso que acaba provocando toda ou reafirmando um preconceito que existe por diferentes lados, seja através desse movimento ou através de
religiões ou pessoas ultraconservadoras. Ou seja, é um ataque que acaba construindo ainda mais é, uma, assim, vamos dizer, uma não aceitação dessa condição. Então, assim, para não fugir do ponto, justamente onde talvez muita gente possa pensar que não exista apoio ou acolhimento, foi por aí que mais veio para mim. Ou seja, mulheres eh, que começaram a fazer parte da minha vida, elas foram as principais responsáveis assim para que eu me sentisse bem ou que eu tivesse mais forças ainda para seguir adiante e enfrentar diversos obstáculos. Então, lógico, eu vou dar aqui alguns exemplos e eles não estão limitados somente a eles. Realmente muitas mulheres estenderam a mão. Isso foi muito legal e por, por mais esse motivo eu admiro ainda mais as mulheres, porque foram elas as primeiras a estender essa mão. E começando, lógico, pela minha filha Helena, minha mãe, minha irmã. É, e aí, eu, como estava num momento muito artístico, me desenvolver do ponto de vista artístico, eu tive uma professora de cerâmica que foi fantástica, a Jane, tive ali o apoio da minha psicóloga, que é a Simone, e da minha fonoaudióloga, que era a Flávia. Nossa, e por aí, velho. Eu acho que eu não gosto de ficar falando muito em nomes, porque sempre esqueço alguém. Mas teve muita gente mesmo que apoiou e foram muito importantes para mim. E teve a Dilene também, a minha eletrologista, que foi maravilhosa, inclusive introduziu pessoas trans como contatos para mim. E uma dessas pessoas trans, a primeira mulher trans que eu conheci, foi a Amanda, muito maravilhosa e me ensinou muita coisa sobre esse universo, as questões que estão associadas a ele, e através dela também comecei a conhecer outras pessoas, e por aí é que a gente vê que quem é trans e não tem amigos trans é algo assim até meio raro de acontecer. Pode acontecer, mas eu vejo que é importante que exista esse contato, né, como eu diria, essa construção de relações também com pessoas que são parecidas com você em relação a algo tão é, assim combatido, né, que é a condição, que é essa condição que nós temos e tão pouco compreendido e sem dúvida a pessoa que mais vai te compreender em relação à transgeneridade é outra pessoa trans. É muito difícil de alguém que não passa por isso ter um entendimento como alguém que é trans tem. Ah, e por aí foi. Eu acabei criando um grupo no WhatsApp com umas 10, 11 mulheres que são transgênero, e a gente, por um bom tempo, acabou se comunicando através desse grupo, se encontrava com uma certa frequência em algum restaurante, algum lugar para conversar. E foi bastante importante essa convivência, né? Uma pena que esse grupo foi meio que se esfriando e a gente acaba, como qualquer grupo de WhatsApp, né, acaba meio que caindo a frequência de participação e a gente acabou não se encontrando muito mais. Mas através dele eu fui reforçando algumas convivências, alguns contatos com pessoas com as quais eu tinha mais afinidade. E, e hoje eu nunca fui assim de ter muitas amigas, muitas amizades, e então ainda hoje é assim, né? Eu acabo me dedicando muito ao trabalho, muito à família, e isso toma demais o meu tempo, e às vezes eu até sinto um pouco daquela coisa, né, de uma certa culpa até, porque eu vejo muitas pessoas que inclusive são trans, né, e que me dão tanto carinho, tanto apoio, acolhimento,
e às vezes eu acho que eu não estou retribuindo o suficiente. Então, eu posso citar aqui algumas dessas amizades, como a Elisa, que é, colocou aqui um depoimento maravilhoso no nosso Vai canal. falar também nesse próprio vídeo. Então, a Elisa é uma pessoa maravilhosa, assim, que entrou na minha vida e eu vejo que ela quer se aproximar mais e eu não consigo dar a atenção necessária de estar junto com ela em algumas coisas e às vezes eu me sinto uma certa culpa em relação a isso, pela dinâmica que eu tenho, talvez um pouco da minha personalidade também. E a mesma coisa com a Amanda, a própria Amanda, que eu comentei aqui, a Júlia, que é outra amiga que eu tenho, e que quem sabe um dia ela possa falar alguma coisinha aqui, mas é uma pessoa maravilhosa também, uma doutora em psicologia. Mas tá bom, Bom, tá falando vários nomes aí, mas eu quero que você fale, tipo, sobre o que você percebeu em relação à comunidade depois que você entrou na comunidade, entendeu? Pontos em comum que você percebeu nas pessoas trans que você conheceu, dificuldades que você percebeu nas pessoas trans que você conheceu, tipo, padrões, assim, que você encontrou dentro da comunidade depois que você entrou nela. olha, padrões. Eu acho que tem certos discursos assim que são muito frequentes, que é essa questão da aceitação de como nós somos e vai muito para a área de relacionamento amoroso, né? Eu acho que é assim quase que unânime entre essas pessoas todas o quanto é difícil de construir um relacionamento amoroso com alguém, justamente por todas as questões que a própria sociedade, através de estereótipos e através de ah, preconceitos estruturais, acabam colocando sobre essa condição. E, e é horrível, né? A pessoa não conseguir construir esses relacionamentos e dar vazão a todos aqueles sonhos que qualquer pessoa tem, como ter uma família, como ter um lar, com alguém esperando por você, ou depois de um dia cheio, poder trocar ideias e por aí vai, né? Então, assim, esse é um ponto que é bastante comum e talvez para outros pontos sejam muito relacionados à vida profissional, familiar. Todos eles trazem muitas semelhanças. A dificuldade que a família teve em aceitar ou acolher essa condição. Quando a gente fala até a aceitação, outro dia eu estava ouvindo alguém que é trans falando assim: puxa, por que que a minha mãe tem que me aceitar? Será que ela ia gostar de ouvir que eu estou aceitando ela também? É algo assim meio esquisito até, né? Você falar em aceitação. Eu acho que tinha que ser alguma coisa muito mais natural. E isso não acontece. Essa naturalidade nas relações não acontece quando alguém toma a decisão de dar o seguinte passo em relação à transição de gênero. Tudo parece que fica mais emaranhado, mais difícil ah, de levar adiante. E essa é uma coisa muito recorrente. Bom, e aí você. Pode Você falar. terminou esse assunto? Ou você... Não, eu ia só comentar que. É, Queria só comentar que, junto com tudo isso, vem também depoimentos que eu acabei tomando contato, principalmente através do Minacol, de familiares, né? Que são as preocupações que são muito, assim, muito legítimas das pessoas que amam as pessoas que estão indo para a transição e alguns sentimentos que também acontecem, e a gente aqui já até falou sobre a questão do luto e tal, às vezes até indo para um lado muito até dramático e contrariando completamente essa questão da naturalidade, mas algumas coisas muito legítimas, né, principalmente de mães que se preocupam com a segurança, com as dificuldades que existirão no futuro em relação a relacionamentos amorosos, empregabilidade, formação educacional e por aí vai, uma série de coisas, né? Segurança, exatamente.
Bom, mas você queria fazer uma pergunta, não é isso? Sim, eu queria te perguntar, como que você percebe, mesmo depois das cirurgias, ou não cirurgia, depois da transição, assim, as pessoas trans que você conheceu, elas continuam sentindo uma disforia muito forte? Como que é a autoestima dessa comunidade? Olha, eu percebo que existe ainda a questão da disforia em muitas pessoas que são trans, mas está muito associado à dificuldade de não conseguir assim ter acesso a alguns cuidados de saúde e principalmente relacionados às cirurgias. E isso é uma questão financeira, assim, que traz essa angústia, talvez, muito forte entre essas pessoas. Quando ela percebe que, puxa, não tá, tem algo que não está bem nela, que ela se sentiria bem melhor se pudesse, vamos dizer assim, melhorar isso, e aí ver o preço de uma cirurgia, o quanto custa. Imagina, para se fazer uma cirurgia de ah, assim, feminização facial ou alguma coisa mais para esse lado, você não vai acabar gastando por volta de entre 50 e 80 mil reais, dependendo do médico ou com quem você vai fazer essas cirurgias. É um valor muito alto e impeditivo para muita gente. Então, eu acho que, por mais que a pessoa tenha ido já para um seguinte passo, tomando hormônios, a questão é que a própria a ação da testosterona durante a adolescência acabou trazendo para essas mulheres características físicas que elas vão ah, se olhar e ter essa disforia. E, e aí é que acontece o problema, porque realmente para você amenizar essas características vai precisar de um investimento muito alto. E isso traz a angústia que também está associada ao próprio, não somente a uma questão pessoal, né, que é a questão da disforia, mas também a dificuldade de trânsito e de se movimentar por diferentes lugares da sociedade, seja um lugar físico ou até mesmo um lugar de uma conversa com alguém e por aí vai. E isso também vai para o lado dos homens trans também, que muitas vezes não conseguem atingir aquele padrão que na cabeça deles é o mais, não digo nem cabeça, né? É mais a percepção que a pessoa tem dela mesma. Essa percepção muitas vezes não atinge aquilo que ela gostaria de estar passando para a sociedade. Então, aquela preocupação de ter mais pelos no rosto, ter uma voz um pouco mais é, grave. Então, a pessoa às vezes nem se comunica através de áudio por essa questão, né, de ter uma voz muito aguda e de não ser percebida como ela se percebe, no caso, um homem trans, ou no caso, um homem. Então, essas angústias ainda acabam prevalecendo e sendo muito importante, e, ah, mas é algo que, de uma certa forma, muitas pessoas trans conseguem saber conviver com isso, né? Conseguem encontrar um ponto de equilíbrio, entendendo que aquele passo que ela tomou é tão importante para que ela se sinta bem, que algumas disforias podem ser, assim, ah, gerenciadas, ou como é que eu posso falar, possam ser, assim, qual é a palavra certa? É, menos importantes, né, para que ela tenha uma vida mais harmônica, ou mais... Ah, saúde. Então é isso, eu acho que é, ainda tem, quando a pessoa faz cirurgia, ou não faz, ou toma hormônio, ainda existem alguns pontos que eu percebo. É normal você ver muita gente que é trans com certas disforias que ah, às vezes ela tem que conviver com aquilo pro resto da vida, não tem como mudar, né? Eu não gosto, por exemplo, dos meus ombros que são muito largos.
das minhas mãos que são muito grandes, da minha voz que é muito grave. Então eu vou meio que trabalhando tudo isso, né? Minha voz é grave, eu já falei aqui, né? Eu estou trabalhando isso na minha mente, faz parte de mim, é parte de uma representatividade, e eu não deixo de fazer nada ou me comunicar por causa disso. Não sei se deu para responder. Entendi. E em relação a apoio familiar, você percebe que a maioria das pessoas trans que você encontrou nesse meio do caminho, assim, elas têm apoio familiar ou não? Não, não tem, a minoria assim importante. A minoria não tem esse apoio, desculpa, a maioria não tem esse apoio familiar e é, eu acho que é a base, né, que deveria existir, não somente para quem transiciona numa idade um pouco mais adiante, mas principalmente para quem já se percebe, entende, compreende o que está acontecendo com uma idade menor, né, na juventude principalmente. E você também conheceu pessoas que, para manterem a estrutura de vida delas, elas tiveram que esconder que eram pessoas trans, certo? Sim, sim, e assim, a gente tem exemplos de pessoas que chegam a um grau de passabilidade tão incrível, né, que elas ah, não são percebidas com um gênero com o qual ela não se identifica. Se é uma mulher trans, ela vai ser reconhecida como mulher cis em qualquer lugar que ela vai, e ela vai fazer questão de que assim seja mantido, para que e que outras pessoas nem mesmo possam cogitar que ela é realmente trans por uma questão de segurança. Uma vez que ela tem a sua, vamos dizer assim, a sua condição trans revelada, portas começam a se fechar, ah, assim, bullying começam a acontecer, independente da idade que a pessoa tenha. Se chama E stealth, né? seria uma condição stealth, né? Quer dizer, que a pessoa oculta aquilo que ela é, para então poder viver dentro de uma sociedade sem toda aquela agressividade ou agressão que uma pessoa transgênero sofre. Então, ela é uma pessoa que se apresenta como stealth, ou de uma forma oculta, mesmo que a tradução do inglês aqui para o português. Então, ninguém consegue identificar se ela é trans ou não, e essa pessoa trans faz questão de que isso seja mantido dessa forma em todas as esferas de relacionamento, principalmente o profissional, né? Sim, então uma consequência bem forte do preconceito, né? Muito forte, e ainda assim, quem consegue chegar nesse patamar de stealth, eu respeito muito por essa decisão que a pessoa tomou, porque realmente, a partir do momento que ela revela que ela não é uma mulher cis, por exemplo, ou um homem cis, tudo muda completamente, por mais que essa pessoa tenha competência, por mais que ela tenha formação acadêmica. E eu já vi exemplos disso, não foi uma nem duas pessoas acontecendo isso. As portas começam literalmente a se fechar. ah, Dentro de empresas, as oportunidades de carreira começam a ficar mais limitadas, e tudo por uma revelação, de uma certa forma, que para a pessoa que recebeu aquilo até então era algo que jamais poderia passar pela cabeça dela. Sim, é aquilo que a gente fala, né? Que as pessoas chegam até a gente com um luto pela pessoa que deve a transição, só que aquela pessoa não vai deixar de ser quem ela é, né? Exatamente, exatamente. Muito bem, então acho que é isso. A gente vai ter o depoimento da Elisa agora, é, falando um pouquinho sobre as pessoas trans que ela conheceu ao longo da jornada dela também. Queria que você se despedisse, por favor. É isso aí, gente. Espero que ah, tenha sido um papo legal do que é uma condição trans, e espero também que eu não esteja cansando muito vocês aí com a. Ah, foi isso. Porque toda hora. Ela fica nessa de
que ela tá cansando as pessoas. Eu tô falando demais aqui, talvez. Quer? Então tá bom. Então, gente, até a próxima. Um beijão, tá? Beijo. Temos aqui, tá gravando agora, tá? A segunda pergunta é. E eu preciso me apresentar de novo, porque vai outro dia? Sim, exato. Se apresentar de novo, fala tchau de novo no final. Tá bom, Tá? tudo bem. Então, fala um pouquinho sobre as outras pessoas trans que você conheceu ao longo da sua transição. Oi, eu sou Elisa. Quem viu a primeira parte da minha conversa aqui já me conhece. E quem não viu, eu sou amiga da Duda e tenho uma história de vida muito parecida com a dela. E, bom, eu tenho uma situação muito interessante com relação à comunidade LGBT, ou trans especificamente, né? Eu tive uma vida masculina por 59 anos, classe média, alto nível socioeconômico, casada com uma mulher, com 2 filhos, uma vida masculina plena, fantástica, dentro da bolha, né? Aquela bolha de classe média alta que não desconhece o resto do mundo, né? E então essa pergunta que você fez, Helena, é muito interessante, né? Como era a minha relação com pessoas transgênero antes da minha transição? Nenhuma. Eu não conhecia ninguém. E ao longo Eu nunca da conheci transição. ninguém transgênero que eu tenha convivido, que eu tenha chegado a conversar com a pessoa antes da minha transição. E isso foi uma coisa até muito interessante, porque no momento que eu comecei a transição, tinham muitos amigos meus, colegas de colégio, tal, pertencentes à bolha, que também muitos comentaram que, nossa, que era muito legal estarem me acompanhando nesse momento da minha transição, dando maior apoio. E eu ouvi de vários que, nossa, é muito legal isso, porque eu sinto que eu estou quebrando paradigmas e preconceitos, porque eu nunca conheci nenhuma pessoa trans antes de você. E aí eu dizia para esses meus amigos, nossa, você está muito bem, está melhor que eu, porque eu não conheço ninguém. Então você já me conhece, olha só como então você está melhor que eu, depois você até me explica como é que se relaciona com a pessoa trans, porque eu não sei, né? E a Duda foi minha primeira amiga, de fato, transgênero como eu. Através dela, conheci outras pessoas que fiz amizade também. E eu realmente não tive uma mulher transgênero. Quando eu fui fazer a minha cirurgia, a médica recomendou que fizesse uma depilação a laser ali naquela região. E me recomendou uma mulher, uma senhora já um pouco mais velha que eu, até lá, que é uma mulher trans. E com ela eu me senti muito mais à vontade para esse procedimento que tinha que ser feito, né? Uma situação que com qualquer outra pessoa seria muito constrangedora. Então ela me acolheu muito bem. Então foi a primeira pessoa transgênero que eu realmente conheci. E aí eu voltei para minha bolha. E dessa conversa com os meus amigos, com meus colegas de colégio, principalmente, eu cheguei à conclusão que eu tinha uma função interessante a ser feita. Porque eu fui aceita dentro da bolha hetero cis normativa, classe média alta, tal, pá.
que é extremamente preconceituosa com pessoas trans. Por que preconceituosa? Porque desconhece. E então tem o preconceito prévio, conceito prévio. E eu pensei, poxa vida, eu tenho uma oportunidade de ouro de, sendo aceita dentro desse grupo, não ter sido ejetada do grupo, de transformar esse preconceito em pós-conceito. Então eu permaneci dentro da bolha, para furar a bolha de dentro para fora, não de fora para dentro, que é uma maneira mais que as pessoas que estão dentro sentem como agressiva. Como é que você está estourando a minha bolha, está tirando a minha proteção do mundo que eu acredito? Eu falei, não, eu faço parte do mundo que você acredita, eu sou uma de vocês, e vocês me aceitam. Agora, me aceitam só porque eu sou uma de vocês e uma mulher trans que não tenha tido a mesma sorte, que não tenha tido vindo de uma família que lhe deu condições de estudo, de uma boa profissão, que seja mais pobre, mais humilde, negra. Acho que Né? geralmente também é uma consequência, tipo, a boa condição de vida da pessoa trans geralmente é uma consequência da idade que ela fez a transição, né? Então ela construiu a vida dela como pessoa cis e depois fez a transição. Sim, porque no seu caso e no caso da Duda, né? Que fizeram a transição mais tarde. E muitas outras pessoas que eu tenho conhecido mais recentemente que fizeram, quer dizer, a reação é um pouco diferente. É como se dissesse realmente. Muitas vezes as pessoas falam para mim, nossa, que coragem que você teve de fazer a transição. E eu fico pensando, coragem. Eu levei quase 60 anos para conseguir fazer. Eu não me considero uma mulher corajosa, porque eu levei 60 anos para fazer isso. Né? Então, coragem. Tinha um jovem com 12, 13, 14 anos, há 50 anos atrás, há 40 anos atrás, que enfrentou tudo. Peitou ser expulso de casa, e se virar, e ir para a rua, se prostituir. Essas pessoas tiveram coragem. E abriram o caminho para que a sociedade começasse a ver de outras maneiras. Né? A partir disso que começou uma cultura de mostrar que uma pessoa transgênero não é apenas aquela travesti que está se prostituindo na rua. Aquela é a que não teve outra condição de sobrevivência e que teve a coragem de ir em frente, de enfrentar e de assumir a sua identidade verdadeira. A partir disso, muita coisa foi dentro, reportagens que saíram, internet com muita informação, personagens de novela transgênero, né? As primeiras personagens de novela transgênero eram pessoas de periferia, de baixo nível socioeconômico. Depois, eu não sou de acompanhar novela, mas parece que teve uma que era um rapaz trans, que era de classe média alta, que era outro. Ivana, acho, né? Eu realmente não sei. Eu vi as notícias, achei, poxa, interessante, né? Estão rompendo isso. Com isso, e figuras conhecidas, como a Laerte, por exemplo, que é uma pessoa que extremamente conhecida, né? Uma figura pública, e que se colocou como trans. Erika Hilton também, hoje em dia, é bem famosa. Erika Hilton tem uma história de batalha, porque ela começou na luta, ela veio da camada humilde. Preta também, né? Outro dia conheci a Sarah Wagner, que é lá do Rio de Janeiro, que tem uma história muito parecida com a Érica, só não entrou na política, era professora universitária e tal. E também saiu de baixo, foi expulsa de casa, sofreu para chuchu, e também negra, e de uma origem humilde. Então, são pessoas que lutaram muito, né? Mas eu digo, de Laerte, é a pessoa da classe média, conhecida, que está bem, tem sua condição econômica, tem seu lugar na sociedade e se colocou. Tá? E aí começou a abrir as portas. Até muita gente fala, não, pessoas criticam, né? Pessoas que
que inventaram essa coisa de ideologia de gênero, não sei o que tal, né? E ficam falando, não, porque tanto que se fala que agora as pessoas estão virando transgênero, não sei o que tal. E aí a pergunta que eu faço, né, é quando que você descobriu que era hétero cisgênero, né? Não, sempre fui. Pois é, eu sempre fui Elisa. Eu escolhi o meu nome com 4, 5 anos de idade e eu resolvi que eu ia chamar Elisa. Então eu sempre fui Elisa, eu sempre fui, eu não resolvi, eu sempre me senti assim, né? Uma vez num debate que eu participei, eu falei até que a pessoa resolveu mudar de gênero, decidiu ser mulher, então aí vai. Decidiu o quê? Certo? Eu decidi ser homem, eu passei 59 anos da minha vida, 58, vai, tentando ser homem de todas as maneiras possíveis. Casei com uma mulher, tive filho, tive uma profissão, fiz da engenharia, coisa super masculina, mecânica, né? Então, tentei de todas as maneiras, mas não deu. Porque eu sou a Elisa, eu sou essa pessoa, eu sou uma mulher. Então não deu. E eu fugi completamente do tema, porque você me perguntou das pessoas, e eu sou assim, eu tenho essa mania, eu sou dispersa, e falo de outras coisas. Não, mas foram ótimas as coisas que você falou, então tá tudo certo. Tudo certo, que certo. bom, que eu não vou levar bronca quando terminar, Não, então. não, tá tudo certo. E uma coisa até, voltando, se tiver um tempinho ainda, de falar, pelo menos da primeira pessoa transgênero que não foi nem durante, foi depois do meu processo de transição, eu já tinha até feito minha cirurgia e tudo, que eu, de fato, me aproximei, que foi a Duda, que quem está assistindo esse vídeo já conhece, né? E eu conheci a Duda numa das feiras, tantas que ela participa, e me encantei com esse anel. E ela começou a me explicar com aquele jeito de engenheira dela, não, porque é com fogo que queima assim e tal. E a linguagem das duas engenheiras bateu ali e tal, e a gente conversando, eu falei, o problema de anel é que minha mão é grande. E ela falou, não, mas é ajustável e tal, porque minha mão também é grande. E aí eu olhei, né, aquela mulher bonita, alta, tal, e conversei muito com ela e tal, e comprei o anel, né? Só volta pro... E aí tinha o Instagram. E aí tinha o Instagram, no cartãozinho, e fui entrar para seguir, porque eu gostei realmente do produto dela, né? E aí comecei a ver lá algumas coisas pessoais e falar, essa mulher é trans. A Duda é uma mulher trans que nem eu, e eu não sabia, né? E não percebi, e gostei dela. E aí eu peguei o número do telefone que estava no cartãozinho, e era o teu, né, Helena? E escrevi, Duda, te conheci, não sei o que e tal. Já era tarde, aí eu comecei a escrever, não consegui escrever, porque eu chorava para burro, não dava, estava super emocionada de ter encontrado, porque foi uma pessoa que eu tive uma empatia tremenda e fiz uma amizade, e na verdade, depois que eu fiz a minha transição, eu tenho uma facilidade de fazer amizade muito grande com pessoas cisgênero, trans, gays, hétero, não importa, qualquer um, né? E antes eu era uma pessoa muito fechada. Mas eu me identifiquei muito com a Duda, gostei dela, e falei, legal, tudo bem, é uma amiga a mais que eu ainda vou seguir essa amizade. De repente eu vi que era uma pessoa, e lendo os depoimentos, era a mesma história, o nome morto era o mesmo, a mesma profissão, foi casada durante muito tempo, 2 filhos, era tudo igual, tudo igual. E aquilo me emocionou muito, né? E daí surgiu a nossa amizade, até com o teu incentivo, né, Helena, que falou, não, fala com minha pai, liga para ela e tal. E aí a gente entrou nessa, né? Duda encontrar a Duda quando ela não está trabalhando, né? Porque é uma maluca que não larga, né? Aquela oficina dela. Mas a gente consegue devagarinho levar ela para farra. É isso, tem que ir pra farra com ela. É isso aí, vamos conseguir. Então tá bom. Manda beijinho aí pro pessoal. Então tá bom, um beijo para todo mundo. Obrigada pela atenção e pela paciência. Tchau.